Viva está com o Hora da Verdade especial com Fernando Medina, Ministro das Finanças, em dia de entrega e apresentação de Orçamento do Estado. Agradeço a sua disponibilidade para esta entrevista do Público e da Renascença. Vamos começar por uma novidade desta tarde, de que vai mesmo avançar a taxa aos lucros inesperados das energéticas. O que é que fez o Governo mudar de ideias em relação a em avançar com esta taxa, tendo em conta que, por exemplo, o Primeiro-Ministro António Costa e também o Ministro do Ambiente disseram sempre que já havia uma taxa, a SES, e que, portanto, não era preciso mais nenhuma taxa? A posição que o Governo teve sobre esta matéria foi muito clara. Eu, aliás, terei sido dos primeiros membros do Governo a pronunciar-me sobre a taxa. No sentido de dizer que sim, faria sentido que ela existisse, desde que ela correspondesse e fosse desenhada de uma forma justa e desde que correspondesse a uma tributação efetiva. Isto é, na altura, quando a inflação se iniciou e o aumento dos preços de energia foi muito rápido, ouviram-se muitas vozes a querer clamar muito rápido por taxas. E na altura, a única experiência que era conhecida era a experiência da Itália, que tinha criado uma taxa, mas não tinha praticamente cobrado receita nenhuma. E por isso, anunciar taxas sem saber verdadeiramente o que se vai taxar ou sem que isso corresponda a uma situação de justiça e de tributação efetiva, não faria sentido. Mas disse sempre que acompanharíamos o debate e aquilo que fossem as melhores práticas internacionais. Os países depois, durante muito tempo, não avançaram com a criação dessas taxas, depois mais tarde começaram a avançar com modelos semelhantes àquelas que nós já temos, isto é, com contribuições ou especiais sobre o setor energético ou então com derramas, como nós já temos, até que finalmente a Comissão Europeia decidiu propor um modelo, através de regulamento, por isso um modelo a nível europeu, que no fundo permitisse a tributação desses lucros não esperados, do ponto de vista... Valeu a pressão da Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, sobre esta matéria? A Presidente teve uma posição favorável e o Governo português também. Nós apoiamos esse tema desde o início. Mas houve ali uma hesitação. Por parte do Governo português, não. No apoio à proposta europeia, não houve. Mas em relação a avançar com esta taxa? Houve, quer dizer, eu próprio terei expressado o seguinte, quer dizer, não basta dizer vamos avançar para uma taxa, é preciso saber que taxa vamos taxar o quê. Pois, explique-nos exatamente. Vamos taxar o quê, enquanto, de que forma. E a verdade é que as experiências que houve durante muito tempo na Europa foram taxas criadas que não acrescentaram receita. A Itália, creio eu, publicou 3 versões e creio que esta será a 4ª, se não me engano. Depois, a seguir, quando nós vimos aqui a Espanha a criar, a Espanha criou aquilo que nós já temos. Criou uma derrama. Transversal, mas a derrama. Não haveria sentido em fazer essa duplicação. E foi isso, aliás, que o Primeiro-Ministro falou. E agora, como é que a nível será europeu, o desenho da nossa taxa? Que é isso que ainda temos algumas dúvidas. O desenho como é que isso se será articula com a SES e com a derrama? Pronto, mas o desenho agora seguirá aquilo que é hoje a determinação de regulamento europeu, que foi publicado ontem. Constará de um diploma próprio, que nós publicaremos ainda este ano, e por isso é fora do orçamento, por uma razão simples, para poder haver tributação ainda no ano de 2022 e não só Então mantém-se a SES e a derrama como estão, ainda em 2022? A articulação global, nomeadamente ao nível da SES, porque é o que está em causa, porque a derrama é transversal em função da dimensão da tributação das empresas. É transversal aos vários setores. A SES não, a SES é específica sobre o setor energético. Essa articulação da SES com a nova taxa está a ser trabalhada, está a ser vista e quando estiver publicada a redação final será conhecida. Não, a minha dúvida é só se o desenho será para os dias que restam do ano de 2022 e será outro desenho para o ano de 2023. Não, mas é que peço desculpa pela precisão. A aprovação em 2022 assegura que a tributação é feita sobre os resultados de 22. Não é sobre uns dias, é sobre a tributação que se vier a registrar no ano de 22. Mas a fórmula é a mesma que se vai manter em 2023? Em princípio, sim. Vamos ver agora depois a redação final do diploma. E porquê é que diz que será 33% ou maior? Porque é o que está no regulamento.
Há uma O que taxa... está no regulamento europeu diz que é no mínimo 33. E o máximo até onde é que pode ir? Eu não tenho aqui agora a formulação concreta do regulamento, nós estamos obrigados, aliás, a seguir muito diretamente o regulamento e agora vamos, nas próximas semanas, trabalhar sobre isso para que brevemente... Mas é uma seja percentagem que pode introduzida. ir até quanto? Não tenho ideia. Temos agora que trabalhar na aplicação do regulamento relativamente ao nosso quadro nacional e vamos fazê-lo muito em breve. E Portugal terá uma tributação sobre lucros inesperados de forma semelhante ao dos vários países europeus, num modelo que se coordene com a nossa tributação, num modelo que não introduza nenhuma desvantagem comparativa dentro do nosso país face aos outros países. E por isso creio que esta solução a nível europeu Então foi a melhor solução pode relativamente haver a essa empresas matéria. que já pagam a SES que não vão ter que pagar mais. Já me tentou fazer essa pergunta 3 vezes sobre outras formas. Eu não lhe posso adiantar agora, nesta entrevista, porque esta não é uma matéria do Orçamento de Estado. Não é? Eu terei gosto em responder ao público especificamente sobre isto quando apresentarmos o diploma. Como digo, o regulamento foi publicado ontem, não foi publicado há muito tempo. Por isso, nós temos o compromisso de aprovar o diploma antes do final do ano, para que a taxa possa, para que a contribuição possa se aplicar sobre O ano de os lucros 2022. obtidos em 2022. Vamos avançar para um tema que marcou muito a pré-discussão deste Orçamento do Estado em torno do IRC e sobre a taxa que não desce agora, dos 21 para os 19%, pode baixar no Orçamento do Estado de 2024 ou isso ainda não está... Nós estamos num processo muito complexo e exigente de apresentação e preparação do Orçamento para 2023. Não consigo antecipar hoje medidas para o Orçamento de 2024. Mas aquilo que vai ser depois tirado desta entrevista é que não diz que não, nem que sim. Portanto, deixa aí... Ao Orçamento de 24 eu peço um pouco Isso não foi falado na Concertação Social. De complacência por parte dos jornalistas de não me retirar agora nenhuma conclusão sobre o Orçamento de 24 no dia em que nós apresentamos o de 23, que ainda não está aprovado no Parlamento. Mas depois daquele, como é que direi, contratempo relativamente a declarações contraditórias sobre a descida transversal do IRC, esse assunto foi discutido na Concertação Social e, portanto, os empresários ficaram com uma expectativa de voltar a ter essa conversa com o Governo. Isso não foi falado com eles. As expectativas das confederações patronais relativamente a reduções dos impostos sobre as empresas nasceu muito antes deste acordo, tem todo o tempo que eu me recordo do diálogo social e de quando participei dele a partir de 2005, por isso já lá vão 17 anos atrás, e certamente foi muito anterior a isso. É normal que essa pretensão exista. Agora, eu creio que as formulações que foram adotadas são formulações que correspondem, por um lado, ao que está no programa do Governo e são formulações muito efetivas de resposta a questões centrais que as confederações patronais tinham colocado. Mas podem ser revisitadas neste sentido, de uma redução da própria taxa de 2%. Mas vamos lá ver, mas não vale a pena insistir sobre um ponto sem valorizar o ponto que foi alvo de acordo com também as confederações patronais. É que o conjunto, aliás, a importância do conjunto dos regimes que foram aprovados é reconhecidamente muito grande. E permitam-me destacar, em primeiro lugar, o novo regime de apoio à capitalização das empresas. Nós temos uma fragilidade que é reconhecida, que é as empresas endividadas e as empresas com baixos níveis de capitais próprios. O que nós estamos a fazer é criar um regime que permita que conversões de reservas em capital, créditos de acionistas em empresas convertidas em capital, novas entradas de capital, sejam bonificadas fiscalmente, isto é, que sejam mais favoráveis fiscalmente para reforçar os capitais próprios das empresas. Criamos um segundo regime relativamente à dedução dos prejuízos fiscais, que vai ser um regime muito semelhante àquele que existe no resto da Europa, que permite a contabilização sem prazo dos prejuízos que se tiveram, que abate à matéria tributável. De certa forma, há aqui um benefício que pode ser usado pelas empresas, que tem uma vantagem não só financeira,
mas tem uma vantagem para os capitais próprios das empresas. As empresas passam a dispor de um crédito de prejuízo fiscal que, havendo uma alteração das normas contabilísticas, entrará no seu balanço. Temos também a mudança relativamente ao regime de apoio ao investimento, sendo mais majorado nas regiões Norte, Centro e Alentejo do que aquilo que eram os investimentos realizados nessas áreas. Temos também uma medida muito importante de aumento da zona de dedução da matéria tributável até aos 50 mil euros, de 25 para 50 mil euros, e um alargamento da taxa de IRC dos 17% para empresas até 500 trabalhadores. A isenção, a manutenção nesta taxa reduzida das PMEs que tenham operações de fusão durante os próximos 4 anos. E por isso estes instrumentos são instrumentos são poderosos. Temos o novo regime de benefício fiscal, caso haja, no fundo, a adesão ao mecanismo de atualização de salários que o acordo Era sobre define. isso que eu queria perguntar, porque por isso estes já é público. E por isso estes mecanismos são mecanismos que estão bem desenhados, que se respondem a necessidades já muito antigas, algumas do setor empresarial, que eram solicitadas pelas empresas também. Temos também a redução de algumas taxas liberatórias e por isso um conjunto de mecanismos que têm impacto e que têm força fiscal neste momento e por isso reduzir o debate à questão de uma redução do valor de uma taxa nominal, que financeiramente, aliás, até seria menor do que o conjunto dos apoios que estamos a atribuir, seria menor e seria muito mais concentrada e menos abrangente do que estas medidas. Creio que não corresponde à riqueza do debate nem das soluções encontradas na Constituição. Sobre os rendimentos, o acordo conseguido em torno dos rendimentos, tenho uma dúvida, que é, a determinada altura, discutiu-se a possibilidade de haver uma cláusula de salvaguarda para todos os anos o aumento salarial, haver ali um período em setembro, outubro, que seria revisto. Isso manteve-se ou não? Existe essa cláusula de salvaguarda? Há uma cláusula de salvaguarda da avaliação geral do acordo em função das circunstâncias. Portanto, aqueles valores que foram apresentados de aumentos a cada um dos anos até 2026, todos os anos vão ser ajustados. Não é nesse sentido que a cláusula lá está. A cláusula foi pedida, aliás, pela generalidade dos parceiros e é uma cláusula de razoabilidade, quer dizer, todos aqueles níveis salariais podem ficar calcionados à condição, mediante as circunstâncias que existirem nessa altura. Estou a falar de económicas. Por essa razão, aliás, quer dizer, tudo deve ser avaliado em cada momento e o que ficou com regularidade, não é? Um acordo de médio prazo que, de boa fé, os parceiros assinam com um grande compromisso de fundo, que é assentar que a valorização dos salários é uma estratégia fundamental para o futuro da economia do nosso país. Isso foi assinado pelas confederações patronais e isto tem um enorme significado. E, aliás, num momento em que nós estamos a ter, que as próprias confederações e grande parte das empresas se estão a bater com dificuldades relativamente à mão de obra que têm. E com muitas empresas a perceberem, aliás, a não quererem repetir aquilo que aconteceu durante a pandemia, que foi perderem vários dos seus quadros nesse processo. E por isso, essa convergência é a convergência mais importante. Agora, que tem que haver uma avaliação regular do acordo, isso é de limiar bom senso, acho que parece-me normal que isso se faça quando são atualizadas as projeções sobre a economia portuguesa, quando são, ou em caso de situações anormais das circunstâncias, trata-se de um acordo a 4 anos. Agora, não façam, por favor, uma coisa que é diminuir o acordo que foi agora assinado por vontade das partes, que é que as coisas corram daquela forma. O acordo não foi assinado por ninguém com reserva mental, de dizer, estamos a assinar, mas não queremos que assim seja. Não. Os parceiros assinaram com vontade que assim fosse. E este é um sinal muito importante que temos que valorizar. Voltando ao orçamento, o Presidente da República já teve a oportunidade de se pronunciar, dizendo que vê nele uma folga para novas medidas extraordinárias, caso haja incerteza ou degradação da economia, como o Sr. Ministro referiu há pouco na conferência de imprensa. É verdade, há essa folga, essa margem para vir a haver novas medidas em 2023, como cheques à família,
como mais um cheque de pensão? Vejamos, o orçamento está construído com com as medidas que foram apresentadas, que são medidas muito importantes relativamente aos rendimentos das famílias. As medidas desde a redução do IRC do segundo escalão, a resolução do problema do mínimo de existência, as medidas do aumento da dedução do segundo filho, o conjunto do aumento do abono de família, um amplo e vasto conjunto de medidas que reforçam e têm como contributo o reforço dos rendimentos das famílias no ano de 2023. E o orçamento está também feito para, com a taxa de crescimento prevista, termos um déficit de 0,9, que já é uma correção, que não é o déficit de 0,7 do programa de estabilidade, é um déficit de 0,9, porque entendemos que, havendo um abrandamento da economia face ao cenário previsto no programa de estabilidade, que deveríamos fazer também esse ajustamento. Agora, nós temos uma grande conquista, o país fez uma grande conquista durante o ano de 2022, que corresponde exatamente àquilo que eu enunciei quando apresentei o orçamento de 2022, que é: nós precisávamos de reduzir muito a nossa dívida, precisávamos de reduzir o nosso déficit orçamental para ganhar margem de manobra para conjunturas mais adversas, que, aliás, em alguma medida elas já se anteviam na apresentação do Orçamento 22. Eu tive a ocasião de sublinhar, quando havia críticas das bancadas à esquerda a dizer: não cumpram o déficit, subam o déficit, porque agora as regras da Europa não cumpram. Eu perguntei como é que se pode fazer essa proposta quando nós estamos nas vésperas de uma mudança de orientação da política monetária que vai subir os juros. Há uma folga para condições mais adversas do que as que agora existem. Está a ver, nós neste momento, o país tem hoje, fruto das opções políticas que tomamos na condução financeira e orçamental do país, o país tem uma situação do ponto de vista de déficit orçamental que nos permite cumprir as regras europeias, isto é, não pôr em causa a nossa credibilidade orçamental, e poder lidar com cenários mais adversos do que aqueles que hoje se colocam e do que aqueles que nós projetamos. Esperamos não ter que o fazer, naturalmente. Que almofada é que é essa? É quantificável neste momento? Não se chama, eu não lhe chamaria assim. Vejamos, nós estivéssemos com um déficit encostado a 3%, a nossa margem a partir do próximo ano era nula. Não é? Porque no próximo ano, havendo o regresso das regras, imagina a situação de nós estarmos com um déficit de 3% em 2023, estão suspensas este ano, mas no próximo ano não estarão. Acha que não estarão no próximo ano? Não há nenhuma orientação nesse sentido, e tem havido um pronunciamento dos países europeus no sentido de haver um regresso ao cumprimento das regras, com a alteração das regras, de algumas delas, mas não a regra relativamente ao déficit orçamental. Imaginem o que era enfrentarmos um cenário de chegarmos a 2023 com um déficit colado já nos 3% para arranque. Isso dava-nos uma margem nula e obrigava-nos, em caso de abrandamento económico, a ter de fazer uma má política económica, que era termos de adotar uma política procíclica, não é? Quer dizer, quando havia abrandamento, nós ainda tínhamos que abrandar mais. Ao termos seguido a política que seguimos de redução da dívida e de redução do déficit, nós estamos em condições de, num cenário mais adverso, que não esperamos e que não queremos, mas temos, do ponto de vista orçamental, dentro dos limites, ter a margem para deixar funcionar os estabilizadores automáticos e termos uma política anticíclica, que é como deve ser e deve funcionar a política orçamental neste momento. Essa margem pode ser usada realmente para medidas extraordinárias, como este ano? Eu tenho uma dificuldade grande. Nós estamos a apresentar um orçamento com um conjunto muito grande de medidas. Eu peço desculpa por não responder à pergunta que me estão a fazer antecipar medidas num cenário que não existe. Foi o próprio Presidente da República que lançou a questão. Minutos depois da sua conferência de imprensa. Eu não ouvi o Sr. Presidente da República, porque tenho muito respeito e estima, mas estou-lhe a responder assim, não é? Que me está a fazer essa pergunta. Nós apresentamos um conjunto de medidas muito importante e muito vasto e muito amplo para um cenário projetado sobre o Orçamento 23. Não estamos a cenarizar, posso garantir, e esse é um ponto importante deste orçamento, é que graças àquilo que fizemos de redução histórica da dívida pública portuguesa,
e de redução do déficit orçamental, que nós temos uma situação orçamental bastante mais sólida e preparada para lidar com cenários mais adversos. E foi feita essa pergunta na conferência de imprensa, mas eu realmente fiquei com a dúvida sobre o retificativo. Eu sei que também não vai gostar de falar sobre isso, mas tendo em conta o que acabou de dizer da margem, para o Estado fazer mais despesa, não é? Irá ter que fazer um retificativo. E, portanto, eu depreendi também da sua resposta na conferência de imprensa que está preparado para isso se tiver que ser. É isto o resumo da sua resposta, não é? Nós estamos, mais uma vez, eu acho interessante haver mais perguntas sobre o orçamento que não existe, e o cenário que não existe, e o orçamento que não existe. É que é um cenário de incerteza, e no cenário de incerteza... Não, mas é que o cenário de incerteza que estão a colocar, aliás, é sempre um cenário de degradação, não é? De pessimismo. Por exemplo, quando não realizei consigo a entrevista ao público no Orçamento 22, mas se eu no Orçamento 22 tivesse dito que a economia portuguesa iria crescer em torno de 6,5%, não haveria... Os seus colegas não me teriam deixado passar em claro como um otimista com pouca adesão à realidade. E a verdade é que a economia cresceu bastante mais do que supunhamos todos. Espera assim um golpe de asa também agora. Não, eu não tenho, eu sobre estas matérias não funciono, acho que nós não podemos funcionar com estados de alma. Nós temos de ter uma grande capacidade de ler os sinais todos, absorver o máximo de informação possível e tomarmos as medidas que assegurem estabilidade, que assegurem confiança, que assegurem previsibilidade e, sobretudo, que aumentem a margem de manobra do país. Quer dizer, o grave erro, às vezes, na condução da política económica é quando há precipitações, quando há caminhos estreitos, quando há escolhas que comprometem cenários que podem ser mais adversos. Nós fizemos sempre ao contrário, nós somos prudentes, creio aliás que hoje o editorial do Público desenhava isso mesmo, de certa forma o que ser um orçamento expectável, no sentido de ser prudente, é um orçamento prudente, feito para tempos exigentes, mas que não deixa de ter um grande apoio ao rendimento das famílias, um grande apoio ao investimento e a continuação de uma estratégia de contas certas. Vamos passar para o tema da habitação. Estas medidas para a habitação, quanto é que representam em termos de despesa as contas do Estado? As que apresentou nesta conferência de imprensa? As medidas fundamentais não são medidas de natureza financeira. É um diploma que apresentaremos muito em breve, autónomo do Orçamento de Estado, mas que visa criar um novo regime de negociação entre os clientes e as instituições financeiras. Um regime que permita prevenir situações de incumprimento, que funcione como uma faculdade que os clientes têm a partir da sua percepção de uma evolução dos custos dos seus créditos que comprometa, no fundo, que aumente muito as suas taxas de esforço. Do lado contrário, a obrigação dos bancos, de quando têm sinais de que haverá aumentos significativos das taxas de esforço, de, no fundo, dar início a um processo de negociação tendendo a que haja uma adaptação das condições dos contratos para que haja uma diminuição dos encargos que essas famílias possam vir a suportar. E esta é a primeira grande linha, porque nós estamos a falar, no nosso país, nós temos cerca de 1,4 milhões de contratos, temos um volume de crédito de 94 mil milhões de euros e, por isso, temos que trabalhar muito em primeira mão em quem tem os instrumentos poderosos para o fazer, que são os bancos e os consumidores, que têm, no fundo, os seus créditos contratados. Essa é a medida mais importante. Nós apresentaremos em poucas semanas. Falaram com a banca sobre esse tipo de medidas, porque há duas. Há essa que exige a renegociação em função da taxa de esforço e depois há aquela que acaba com as comissões para a amortização. Falaram com a banca sobre estas medidas? Nós temos vindo a falar quer com o Banco de Portugal, quer com a Associação Portuguesa de Bancos. Porque, no fundo, o Estado transfere para a banca algum do esforço, porque o Governo optou por não fazer aquilo que se esperava, ou que alguns esperavam, que era o aumento das deduções dos juros de habitação em sede IRS. Vamos já ver. A questão é que o sistema do crédito à habitação no nosso país é baseado nas relações comerciais privadas entre clientes e bancos. E
repare, sublinho o que lhe disse, estamos a falar de mais de 1,4 milhões de contratos e estamos a falar de um volume de crédito de 94 mil milhões de euros. De créditos que estão em situações muito distintas. Nós estamos a falar de cerca de 90% dos créditos têm prestações até 400 euros por mês, mais de metade dos créditos têm prestações até cerca de 250 euros por mês, e os créditos estão em situações muito distintas quanto à sua aproximação do seu términos. Aliás, tem havido um processo de maior maturidade dos créditos face àquilo que tínhamos. E por isso, esta subida das taxas de juros afeta menos estes créditos mais antigos, afeta mais os créditos mais antigos, e também do ponto de vista dos clientes. Há clientes que conseguirão, há pessoas que conseguirão absorver essa subida do aumento das taxas de juros com maior facilidade, há outros que não terão essa facilidade, e é precisamente para esses que não terão facilidade em o assumir que se devem dirigir os esforços, em primeiro lugar, das renegociações entre clientes e bancos, porque é precisamente aí que se podem encontrar as melhores soluções para a redução dos encargos, muito antes de haver qualquer comparticipação pública nessa matéria. Porque no fundo é obrigar os bancos a mudar algumas práticas. O que eu lhe pergunto é se isso foi bem recebido. Nós temos um processo de diálogo muito franco com os bancos. Obviamente, nós não estamos na mesma posição da Associação Portuguesa de Bancos. A Associação Portuguesa de Bancos representa o setor financeiro, o Ministério das Finanças representa o Estado português. Mas acha que vai correr bem? Dentro dessa, claro, naturalmente, isso não tem razão, porque aliás há um interesse mútuo nas orientações. É evidente, nem a banca tem interesse em cumprimentos, nem tem interesse em clientes que não possam cumprir, nem o Estado aceita seria um risco geral que não se antevê e que não se deve promover, e por isso essas medidas, mas deixe-me só concluir porque era importante estabelecer. Isso são as medidas fundamentais. Estabelecer, no fundo, essa capacidade de negociação direta, de solicitação dessa negociação, a obrigatoriedade dessa negociação, o quadro de soluções da negociação, que vai desde a diminuição dos spreads até alargamento de prazos, a haver até a renegociação, a substituição integral dos contratos de créditos por outro contrato de créditos, até aquela que acabou por referir, que é uma medida importante que tem a ver com a eliminação das condições por reembolso antecipado. Vai ser durante todo o ano? Dizes provisório, fiquei sem perceber se aquilo se essa eliminação ia durar todo o ano de 2023 ou se era só alguns meses? Não está ainda fechado o diploma. A questão da importância da medida é esta. Nós até agora tivemos um regime em que as taxas de juro dos créditos eram muito baixas e que as taxas de juro dos depósitos mais baixas eram. E por isso havia pessoas que simultaneamente tinham depósitos à ordem que não eram remunerados, depósitos a prazos baixamente remunerados, e créditos à habitação do qual também pagavam pouco. A situação que agora acontece é que os juros dos créditos estão a subir, os juros dos depósitos não estão a subir à mesma rapidez. E por isso o que nós faremos é esta eliminação dessa taxa de amortização antecipada para haver pessoas que tenham a sua poupança e que possam entender, bom, então eu vou agora amortizar esta parte do crédito para poder diminuir os meus encargos e até poder fazer mais facilmente a mudança de contrato entre instituições de crédito que lhe possam aplicar melhores condições. Mas há uma grande perda de compra dos pensionistas, superior até a das pessoas que estão no ativo. Isso permita-me discordar, porque aquilo que nós definimos, e foi amplamente debatido, entre o apoio extraordinário que os pensionistas começaram a receber, curiosamente, hoje, e o aumento das pensões que irão ocorrer no ano de 2023, cumpre-se integralmente a fórmula que está definida relativamente ao aumento das pensões, que é a compensação face à inflação do ano anterior, acrescida, porque o crescimento económico foi mais alto, de um diferencial, de uma percentagem adicional relativamente ao crescimento da economia. E essa fórmula está a ser cumprida integralmente com o apoio que hoje é pago e depois com o aumento que é relativamente a 2023. Por isso, falar isoladamente de uma parcela, não contando que a outra existe e está a ser paga, não é uma forma, creio que, correta de fazer as contas relativamente ao poder de compra dos pensionistas. Comparando com o IAS, que aumentou 8%,
Os pensionistas não viram as suas pensões atualizadas em 8%. Volto a referir, a fórmula, aliás, da atualização do IAS é semelhante à fórmula da atualização das pensões, com a diferença que, relativamente às pensões, o que nós dizemos é que, relativamente às prestações sociais, às outras prestações sociais, elas não tiveram uma prestação suplementar como tiveram as pensões relativamente ao sistema. Por isso foram compensadas. E por isso, a taxa de variação é a mesma relativamente ao IAS e às pensões, considerando o apoio extraordinário deste ano, com o aumento do próximo ano. Eu confesso-lhe, aliás, que acho este debate um pouco... Quer dizer, tem-se prolongado de alguma forma não totalmente correta de ele ser feito, porque, percebendo bem todo o debate sobre 24, e o debate sobre 24 se falará em 24, mas considerar que há perda de poder de compra, que já não haveria perda de poder de compra se, em vez das pessoas receberem em outubro, recebessem só em janeiro, eu acho que é uma coisa um pouco surpreendente, porque as pessoas recebem em outubro porque nós podemos fazer o pagamento em outubro e porque é mais benéfico que as pessoas recebam mais cedo que mais tarde. Mas dizem, não, mas porque há em outubro não conta para a conta de janeiro. Bem, não percebo bem a razão. Gostava de terminar esta entrevista com a TAP. O Orçamento do Estado para 2023 nada diz sobre a TAP. Deixou de acreditar na privatização em 2023? O Orçamento do Estado não inclui nenhuma verba relativamente à TAP, pela simples razão de que, no plano de reestruturação, a verba é transferida no Orçamento de 22 e, a partir daí, o Estado está proibido de fazer qualquer outra transferência. E, por isso, encerra essa dimensão do plano de reestruturação da TAP. E agora, o processo de privatização da TAP se desenvolverá quando, no tempo e no modo que o Governo considerar que mais valoriza o interesse nacional. Nos próximos 12 meses, como disse o Primeiro-Ministro no Parlamento. Procuraremos fazê-lo nas melhores condições que valorizem o interesse do país e do futuro E da não companhia. É arriscado estar agora a dizer que se admitem perdas, de facto, com esta reprivatização ou com esta alienação? Se não tenho melhor resposta para lhe dar, que o tempo e o modo com que essa operação se vai realizar será aquele que melhor valoriza o interesse do país e da empresa. E, portanto, ainda não está decidido se será, a fatia será maioritária, a alienação será maioritária ou se será apenas uma parte? Isso ainda não está definido. O Governo ainda não tomou decisão sobre isso. Só uma pergunta, só para terminar mesmo ainda sobre saúde, que é, o orçamento tem para encargos com salários mais 2,6% na saúde. Eu pergunto se é suficiente estes 2,6% numa altura em que estão em negociações, o Governo está em negociações com os enfermeiros, com os médicos e pretende criar também uma nova carreira de assistentes ou técnicos de diagnóstico. Ou seja, com todos os problemas que as pessoas veem no Serviço Nacional de Saúde, dizer que há mais 2,6% para salários não parece pouco, não é pouco. Os salários na saúde irão evoluir exatamente da mesma forma como o restante da administração pública, e aquilo que está previsto relativamente à administração pública é que haja um aumento do ganho médio em cerca de 5,1%, considerando cerca de 3,4% relativamente a atualizações salariais, que são diferenciais, que serão de cerca de 8% nos rendimentos mais baixos até 2% nos rendimentos mais altos, e por isso um global tenderá a dar 3,4%, mais o conjunto das promoções e das progressões. Por isso, em média, 5,1% de aumento da massa salarial. O que acontece é que, por razões do calendário da negociação da administração pública e de elaboração do orçamento, as verbas não estão inscritas em cada um dos serviços, as verbas exatas relativamente à atualização salarial, e por isso essas verbas irão ser adicionadas aos orçamentos de cada instituição, uma vez encerrado o processo de negociação com os sindicatos. Então, por isso, a forma simples de lhe dizer, os 2,6 serão já são superiores a 2,6, mas só resulta desta questão que acontece com frequência, que é o facto das negociações sindicais não terminarem a tempo do Orçamento de Estado.
E depois, então quer dizer que em função dessas negociações será acrescentado mais Às verbas dinheiro dos aqui. serviços, sim. E ainda não sabe, É um não quer problema dizer qual é também a margem que existe para isso, para essas negociações. A Senhora Ministra da Presidência e a Senhora Secretária de Estado da Administração Pública têm falado abundantemente sobre o tema e com precisão sobre o tema e por isso têm determinado bem quais são as margens de manobra do processo negocial com a Administração Pública, que tem tido desenvolvimentos positivos e espero que assim continue e se conclua. Já agora, para a direção executiva do SNS também não há nenhum valor, não está inscrito nada, não é estranho? Para aquela o novo organismo. Está determinado já um valor para a direção executiva do SNS? Para o funcionamento, sim. Não ouvimos, não descobrimos lá. Não se preocupe, mas está determinado esse valor. Aliás, até sei de memória qual é. Tu não nos quer dizer? 10 milhões de euros. Está bem. Obrigada. Está assim terminado este... Não me peçam agora para dizer mais, discriminar serviço a serviço da Administração Pública. Está terminada esta hora da Verdade Especial. Tivemos connosco Fernando Medina, o Ministro das Finanças, em dia de entrega e apresentação do Orçamento do Estado para 2023.